Bom, vamos lá então, vou começar. Primeiro eu quero agradecer todo mundo que veio nas duas primeiras aulas, porque eu acho que elas foram ótimas aulas de introdução ao pensamento crítico feminino, assim, principalmente porque eu achei super importante a gente começar e ter essa visão através de uma coisa muito comum na cultura feminina, que é lidar com princesas, né? Uma coisa que a gente tem que lidar desde que a gente é criança, e olha que a gente está no Brasil. Imagina para quem mora mais perto, assim, onde esses contos são nativos. Então, achei que foi uma boa forma da gente introduzir e começar, a dar passos mais profundos, assim, em torno das teorias que a gente acha importante apresentar. Vou fazer uma introdução rápida para quem todo mundo já meio que ouviu um pouco, mas é importante demarcar esse projeto Aulões da Causa. Ele acontece em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo. É um projeto onde a gente tem uma série de ações para estimular lideranças femininas a se formarem e atenderem outras mulheres e outras lideranças também. Então, é um processo da gente se formar e ter um ciclo de troca ativo. Esse projeto ele é realizado pelo Ela, que é a nossa rede internacional de feminismo, que é fundada, é organizada, gestada e feita por mulheres da Mídia Ninja, que é uma rede de comunicação, uma rede de mídia ativistas, né, de mídia ativismo. E o Ela, ele faz 10 anos esse ano, então essa ação é uma das celebrações do nosso 10 anos. Ele é uma forma da gente reconectar com tudo que a gente veio construindo nesse tempo todo. O Ela tem esse nome, a Rede Internacional de Feminismo, porque a gente começa muito conectado com outros países da América Latina. Nós já nascemos com a nossa primeira edição do encontro presencial, com presença de países, de outros nossos países, é, outros países da América Latina. E a gente sempre se preocupou nesses encontros da gente conseguir ouvir essas mulheres e quais são as realidades do feminismo, porque o Ela ele surge um pouco da inquietude de que quando a gente começou também a chegar ou ter mais acessibilidade ou ficar mais popular a literatura feminista, que a gente tem acesso no básico, né? E essa literatura geralmente é referenciada por mulheres brancas, europeias, mais velhas, com outras ideias de mundo, no sentido de que elas disputam uma certa hegemonia que acaba sendo colonizadora para a gente. Então, a gente teve muita dificuldade de lidar com a teoria feminista no começo, e aí agora a gente vem, desde então, desde a fundação do Ela, a gente vem tentando assimilar outras lutas, outras ideias e visões sobre o que é ser uma mulher nesse espaço, principalmente na cultura e comunicação, que é onde a gente está lutando no dia a dia. Então, de lá para cá, a gente já passou pela Colômbia, Argentina, Uruguai, é, Peru, Venezuela, o Brasil já fez várias edições, então a gente foi tentando, Bolívia, que é um super amor, assim, e ensinou muito pra gente sobre feminismo sindicalista e feminismo originário. Então, é uma forma da gente ir assimilando a cada uma dessas edições outras formas de se olhar para a mulher e quais são as reais dificuldades que as mulheres têm no dia a dia. E tem um tema específico que para a gente sempre foi muito perto do coração, que é a maternidade, né? A gente da Midiane já temos filhos e a gente lida com isso, e trabalha e debate sobre a maternidade coletiva. Então, a maternidade sempre foi um assunto que a gente sempre quis propor um projeto que fosse lidar com o que a gente chama em algumas áreas dos movimentos sociais como o último metro, né? Que é realmente lidar com a pessoa que está vivendo a questão no seu dia a dia e não só elaborar teorias para quem for pegar e tal. E aí, com isso surge a Causa, em 2022, que é uma iniciativa de voluntária, né? Onde a gente, no primeiro momento, convocou advogadas para dar suporte para mães em situações de vulnerabilidade, e a partir desse ano a gente também juntou as psicólogas nesse bonde para justamente auxiliar em todo esse processo. Então, a maior parte das meninas que estão aqui na plateia virtual agora são mulheres presentes da causa, mulheres que fazem parte do projeto. É claro que tem várias outras ativistas aqui presentes e que recebem também o link, mas é legal que vocês saibam um pouco que esses são nossos públicos, né? Mulheres advogadas, mulheres psicólogas e mulheres ativistas feministas no geral. Então é isso, essa era a introdução que eu queria fazer para vocês entenderem um pouco o que está acontecendo. Eu vou passar para a Ju, que vai mediar e
receber hoje nossas convidadas maravilhosas, a Carla e a Maria Eduarda. Então, vou aproveitar esse momento oficialesco do Ela para agradecer vocês duas aqui por essa disponibilidade de vir, e a Ju pela mediação que vai acontecer daqui para frente. Beijos, meninas. Boa aula para vocês. Obrigada, Adri. Obrigada, Dríade. Boa tarde. Eu sou Juliana Cambaúva. Eu estou representando aqui a coordenação da equipe de psicologia do Projeto A Causa. Tem aqui, né, a gente, tô vendo aqui umas carinhas já conhecidas, é muito bom saber que a gente queria muito desde o começo, né, oferecer essa formação. É muito legal ter conseguido. Então, eu tô 3 meses no projeto e a gente já conseguiu coisas muito legais. Então, parabéns para nós. Dríade, Isis, obrigada pela parceria e confiança. Estou muito feliz, acho que a gente fez um caminho orgânico mesmo, como a Dríade colocou, né? Foi uma coisa de agenda das organizações que a gente convidou, mas acho mesmo que o movimento Atreva-se aqueceu a gente para entrar agora num contexto mais teórico, mais prático, que para nossa atuação como voluntárias é muito importante, né? Pensar na ação multidimensional, né? Dessa realidade que a gente atende, ou seja, também multidisciplinar, né? Então é isso, gente. A gente tem que continuar estudando. Cá estamos. E e temos duas pessoas muito boas nesse assunto nas 2 próximas semanas para tirar dúvida, né? Então, hoje a gente tem uma introdução, na semana que vem temos a última aula de fechamento, bom para tirar dúvida, e para trazer comentários, enfim, né? Para a gente começar a engrossar aqui a nossa reflexão, o nosso debate. Vou me apresentar brevemente. Então, eu sou uma mulher branca, estou vestida aqui, estou no meu consultório hoje, presencial, sentada na cadeira dos pacientes. Tem um quadro do Monet de fundo. Estou aqui com um kimoninho bege, uma blusa preta, um colar indígena, tenho óculos marrom, cabelo encaracoladinho meio para loiro, meio grisalho. Essa sou eu. Sou psicóloga, sou psicoterapeuta e trabalhei na Fala Mulher há muitos anos atrás, então é muito gostoso estar aqui voltando a aprender, né, reciclando meus conhecimentos depois de tanto tempo. Então vamos começar com a Carla, né? Carla e Maria Eduarda, vocês se uma fala, vocês querem se complementar? Vocês se sentem aí. A gente vai. Boa tarde, meninas. Boa Boa tarde. Um tarde. prazer estar aqui. Nós vamos fazer em conjunto, eu e a Maria Eduarda combinamos, né, de falarmos juntas, né, sobre esse assunto. Primeiramente, né, a gente já conversou um pouquinho nos bastidores, mas, né, colocando aqui para todo mundo, uma grande gratidão, né, assim, se responsabilizando, né, pela Fala Mulher, eu aqui, a Maria Eduarda à frente, a gente está com a presidente, com a fundadora da Fala Mulher aqui presente, falar um pouquinho sobre esse trabalho, né, e como que né, mais, né, nessa questão do conceito, na prática mesmo, trazendo alguns exemplos. Eu vou me apresentar então, eu sou Carla, sou uma mulher branca, tenho cabelos lisos, também meio igual a Juliana, meio loiro, meio grisalho, meio natural. Estou de blusa vermelha, atrás de mim, né, é a minha casa, meu quarto, meu escritório. Sou formada em serviço social, estou na Fala Mulher há 6 anos, hoje à frente do setor de comunicação, né, da Fala Mulher, trazendo um pouco aí das parcerias e levando um pouco de conhecimento sobre a nossa organização para a sociedade e para as pessoas que querem aí abraçar a causa. A Maria Eduarda, passo a palavra para a Maria Eduarda e aí a gente começa a falar. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, eu também queria agradecer pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui hoje. Podem me chamar de Duda. Eu tenho 28 anos, sou advogada, me formei em 2019, trabalho na Fala Mulher desde 2022.
E eu tô com uma parede branca de fundo, de camisa preta, um suéter preto, tenho cabelos pretos longos encaracolados, sou uma mulher branca e acho que é isso. Agora eu acho que a gente pode começar. Bom, pessoal, só peço que se não estiver passando, vocês sinalizam, né, para eu poder ajustar aqui. A gente trouxe uma apresentação para vocês. Hoje, né, esse encontro é para falar sobre o ciclo da violência e a aplicação da Lei Maria da Penha. Eu e a Maria Eduarda, né, pensamos em trazer para vocês, né, um pouco do conceito e um pouco também do dia a dia, trazendo alguns exemplos. Mas antes de falar, né, sobre esse assunto, a gente, né, também trouxe um pouquinho para vocês aí conhecerem um pouco sobre a atuação da Fala Mulher, que é muito importante a gente também, né, colocar, né, esse trabalho que a gente realiza para poder aí trazer o segundo conteúdo, né, e o mais importante para vocês. Então, só eu tinha testado o Isis, agora não consigo ver. Agora foi. Pronto, é que eu tô com duas telas aqui, eu tenho um pouco de dificuldade. A Fala Mulher, ela é uma organização sem fins lucrativos, né? A gente atua há 20 anos como uma organização. Nosso escopo principal, né, é o trabalho, né, de enfrentamento à violência doméstica e a promoção da equidade de gênero e também, né, o combate a todas as formas de violação. O compromisso que a Fala Mulher tem, né, é a questão do empoderamento da mulher, promovendo, né, a questão da independência financeira, a autonomia e, sobretudo, o acesso à informação, que é vital, né, para que a mulher possa sair do ciclo da violência. Nós temos como missão, né, atuar nessa defesa e garantia dos direitos humanos através das ações socioassistenciais, e a nossa visão é ser referência nacional no combate à violação. A Fala Mulher, ela foi fundada pela Suzane, que está aqui com a gente hoje, né, assistindo às aulas, ela acompanhou também as outras aulas, a nossa fundadora. Ela é canadense, ela veio para o Brasil, e com essa missão, né, resumindo, né, a história da Suzane para vocês, né, com essa missão sempre nesse olhar do enfrentamento, né, à violência à mulher, às famílias, nesse combate. E, né, com um grupo de mulheres foi formando, né, aí um coletivo aonde, né, foi aí crescendo a Fala Mulher, e nesse, né, decorrer de trajetória assumimos aí alguns serviços. Hoje nós contamos, né, com serviços principalmente, né, conveniados com a Prefeitura de São Paulo. A maior parte dos nossos serviços são, né, de unidades presenciais são em São Paulo, mas também a gente tem, né, um canal que eu vou explicar para vocês, que é o SOS, que ele atende mulheres do Brasil e fora do país. E aí, nesse período de 20 anos, nós, né, já impactamos 222 mil pessoas, né, ao longo dessa caminhada. E dentre os serviços, né, para falar para vocês, onde a gente atua, onde a gente trabalha nessa questão, né, do enfrentamento à violência, aplicando a garantia de direitos, né, a orientação, o apoio e, sobretudo, que é o legado, né, e o lema da Suzane, que até hoje isso se faz dentro da Fala Mulher, o acolhimento com essa mulher que chega para a gente, é através, né, dos nossos serviços que a gente tem. Dentre eles, né, a gente tem o Centro de Defesa e Convivência da Mulher. Esses serviços hoje nós atuamos em 2 unidades em São Paulo, Casa Verde e Butantã. Para quem é de São Paulo, fica o convite, né, para poder aí conhecer essas unidades, conhecer de perto, em loco, o nosso trabalho. Nos centros de defesa, esse trabalho é realizado por uma equipe que é formada por psicóloga, assistente social, advogada, né, educadora e também a equipe operacional e a coordenação desse serviço. No centro de defesa, nós atuamos com essas mulheres, né, esse trabalho do atendimento que a gente fala, né, dentro do atendimento, algumas mulheres chegam como porta de entrada, que são mulheres que pesquisam a Fala Mulher, né, pesquisam serviços para procurar ajuda, ou são mulheres, né, que às vezes uma vizinha, algum conhecido que alguém já conhece o serviço encaminha e ela vai até lá, ou através, por meio de encaminhamento. E esses encaminhamentos, eles se faz, né, e aí já fazendo um gancho com a próxima aula, pela rede, né, de atendimento por delegacias, pelas unidades básicas de saúde,
por né, defensoria, por escola, muitas vezes, né, se tem uma escola que tem esse olhar, né, e essa sensibilidade, essa visão, né, de entender a situação ali que a criança está enfrentando, né, e a gente faz um trabalho também preventivo de levar a informação do combate à violência nessas redes, nessas outras organizações, nesses espaços, essa mulher, né, ela vai até lá, ela passa por uma triagem que a gente chama, e aí, né, é ofertado para ela os atendimentos, né, o acompanhamento e as oficinas que nós possuímos dentro dos serviços. Essas oficinas, né, são diversas, com uma programação semanal, com uma, né, mensal, quer dizer, com atividades diferenciadas que as mulheres podem participar ali de segunda a sexta-feira para sair do ciclo da violência. Quando a gente fala no ciclo, e daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho melhor esse ciclo, é importante, né, nesse acolhimento que a gente realiza, principalmente no Centro de Defesa e Convivência, né, em serviços com esse escopo de trabalho, é que muitas vezes o profissional, nós enquanto profissionais, né, que atuamos com a mulher, a gente entende que ela está no ciclo, mas muitas vezes essa mulher ela não sabe que ela está nesse ciclo, ou ela não sabe que ela, né, passou por todos esse ciclo e continua nesse ciclo. Então, o Centro de Defesa ele é um serviço onde ele vai fornecer, né, informações, né, esse acolhimento, essa escuta para ir construir junto com essa mulher outro olhar, né, para que ela aí consiga sair da violência. Nós temos também as casas-abrigo sigilosas, a Fala Mulher possui 2 unidades, onde nós temos, né, os abrigos, eles são de 20 vagas cada casa, acolhendo mulheres e seus filhos de 0 a 17 anos e 11 meses, aonde a gente, né, é um local sigiloso e provisório, que a gente chama até pelas normativas da lei, e aonde essa mulher ela pode permanecer aí por um período de 6 meses a 1 ano com os seus filhos. Nesse trabalho, nós temos educadores 24 horas, profissionais também, psicólogos, assistentes sociais. Nos abrigos, né, infelizmente, não temos advogadas, aonde a gente realiza um trabalho, né, de fortalecimento, né, além da proteção, e também um trabalho onde a gente busca aí, né, a reorganização em conjunto com essa mulher para que ela, né, supere a questão, né, do ciclo da violência e consiga aí se restabelecer no sentido de ter. E, sobretudo, esse trabalho do abrigo, que é muito importante trazer para vocês, né, e que isso conta muito quando a gente está atuando, é em relação à questão, né, da independência financeira dessa mulher, né, a questão da renda, né, financeira dessa mulher, aonde a gente também faz um trabalho em parceria, né, e busca aí em conjunto com ela essa inserção, né, trazendo várias possibilidades, né, para que ela possa aí pensar e tomar a sua decisão, mas que ela consiga se restabelecer, né, e que possa sair. A gente faz esse encaminhamento até o desligamento dela. Ela se desligando do abrigo, a gente encaminha, né, para um serviço próximo ao local dela, para uma rede, para que ela possa, né, continuar sendo acompanhada. Aí nós temos também os núcleos de proteção jurídica e apoio social e psicológico, onde nos núcleos nós atendemos famílias em situações de violação de direito, que na situação, né, dos atendimentos dos núcleos, são famílias que têm alguma situação ali que o vínculo ele está quase rompendo, né, como se fosse uma corrente está quase rompendo, tem alguma situação que requer aí um acompanhamento. Nos núcleos nós temos assistentes sociais, psicólogos, advogados, né, além de coordenador e administrativo, aonde se realiza aí um trabalho muito conectado com os conselhos de direitos, com Poder Judiciário, Ministério Público, unidades básicas de saúde, para que possa aí, né, dar esse apoio à família e encaminhá-las da garantia de direito. E nos núcleos a gente também trabalha muito como os CDCMs, que são os centros de defesa, um trabalho preventivo, de levar, né, para as organizações, para o poder público também, né, para os serviços do poder público, a informação e o combate às violações de direitos, o combate à violência, seja nos núcleos da mulher, da criança, do idoso, das pessoas em situação de rua, que é, né, o público que a gente atende. E aí nós temos os centros para crianças e adolescentes, que é um CCA, onde a gente atua com crianças de 6 anos a 14 em contraturno escolar, que são famílias, né, de
de grande vulnerabilidade social, famílias ali do bairro do Limão. Muitas dessas famílias são, né, de mulheres, arrimos de família, mulheres, avós, e a gente também realiza, além desse trabalho em contraturno escolar com as crianças, são 60 de manhã, 60 à tarde, a gente também faz um trabalho preventivo com essas famílias. E temos o SOS Fala Mulher, que esse é um canal remoto que nós possuímos. A Maria Eduarda é uma das advogadas desse canal. Esse canal ele é de atendimento online para mulheres do Brasil e fora do país que sofrem violência e que o atendimento ele é realizado 24 horas por dia, todos os dias da semana. Todos os dias temos psicólogas e advogadas para poder aí orientar e apoiar as mulheres, dando encaminhamento, fazendo os atendimentos, fazendo grupos online com essas mulheres, as psicólogas também, né, realizam, e o acesso por ele é através do nosso site, o falamulher.org.br. Qualquer horário, qualquer momento, né, vai ser atendido por uma das nossas, né, das nossas profissionais, para que essa mulher, né, tenha o apoio, né, e seja acompanhada pela gente. Bom, falando um pouquinho, né, sobre o trabalho da Fala Mulher, agora vamos falar sobre a questão da Lei Maria da Penha, né? E aí a Maria Eduarda vai falar e a gente vai aí né, se conectando e fazendo aí uma junção de informações. Bom, então agora a gente vai falar um pouco desse lado mais jurídico, assim, que é a Lei Maria da Penha mesmo. Para quem não sabe, né, eu sempre ouvia falar da Lei Maria da Penha, mas ficava uma dúvida de como ela surgiu. Então, a pessoa, Maria da Penha, que ensejou a criação dessa lei, foi uma mulher que foi casada com um homem por muitos anos, e durante esse casamento ela sofreu duas tentativas de feminicídio. Então, na primeira vez, né, eles estavam dormindo e ela sentiu um tiro que foi dado pelas costas. E o marido, né, tentou matá-la enquanto ela estava dormindo. E por conta desse tiro, é, foi criada toda uma história pelo marido de que um assaltante teria entrado em casa e etc., que ficou claro ali que não era verdade. Ela foi para o hospital, foi hospitalizada e etc. E esse tiro fez com que ela ficasse paraplégica. Como a gente está falando aí de um outro tempo, né, em que a gente não tinha tanta informação, em que não era tão falada a violência doméstica, e etc., ela acabou retornando para casa com esse agressor. E aí, depois de algum tempo, foi quando houve a segunda agressão, que ele tentou eletrocutá-la. Depois dessa segunda agressão, realmente ela se separou desse marido, eles já tinham 3 filhas juntos, e para conseguir que esse agressor fosse responsabilizado pela violência, o caso dela teve que ir para uma corte interamericana de direitos humanos. Então, infelizmente, nessa época, o Estado brasileiro ele não foi capaz de julgar o ex-marido. E acho que nesse ponto fica muito claro como é emblemático o caso dela, porque ele não só representa algo que acontecia em diversas famílias, mas a falha do sistema em punir esse agressor, que precisou realmente ser levado aí para uma corte internacional para que ela pudesse receber uma justiça, né? Então ele foi julgado, foi condenado, e ela também, na verdade, o Estado brasileiro foi condenado a pagar uma indenização para ela e também a homenageá-la de uma forma simbólica. E aí foi quando a lei levou o nome dela, né? Essa lei, uma vez que o caso dela já tinha acontecido, acendeu um alerta na sociedade de que não tinha instrumento, né, legal para lidar com esse tipo de situação.
Então, várias ONGs, consórcios feministas se reuniram e pressionaram o governo brasileiro para criar uma lei específica, né, de violência contra a mulher, tendo em vista que era um crime extremamente presente na sociedade, então tinha que ser tratado de uma forma específica e delicada. É, Essa lei, ela é realmente muito boa. Se a gente pegar ela para ler, ela é muito detalhista, ela aborda diversos assuntos, né, presentes numa situação de violência contra a mulher. Não à toa que ela é uma das três melhores legislações do mundo. Então, eu vou passar mais em detalhe, mas essa lei, ela tem diversos instrumentos com o objetivo de garantir a proteção e os direitos daquela mulher vítima de violência. Ela, hoje em dia, é a principal ferramenta, com certeza, para combater a violência doméstica no Brasil. Ela também vale para relações homoafetivas de mulheres entre mulheres. E acho que alguns das principais características, né, dessa lei são as medidas protetivas. São diversas medidas protetivas que a gente tem, mas as principais, mais urgentes, vamos falar assim, a proibição do agressor de se aproximar daquela mulher, de frequentar os mesmos lugares que aquela mulher, de entrar em contato com ela ou com familiares, seja por meios de rede social, ou por mensagem, ou por ligação, e o afastamento dele de casa. Mas além dessas, a gente tem também outras, como a proibição ou restrição do uso de arma por parte do agressor, a suspensão ou a restrição de visitas aos filhos do casal, a obrigatoriedade dele de pagar uma pensão alimentícia, entre outros. Ela também, existe alguns direitos que são garantidos por essa lei, como o encaminhamento para essa vítima para abrigos sigilosos, um acesso prioritário a programas sociais, habitacionais, de emprego e de renda. Também existe uma obrigatoriedade ali, se a vítima quiser, de manter um vínculo profissional por até 6 meses, caso ela precise se afastar do trabalho por conta dessa situação da violência. Ela também pode receber pode ter feito uma escolta policial se ela precisar tirar os bens de casa. E também com relação à violência sexual, a gente tem uns direitos que são garantidos como tratamentos, exames, entre outros. Além disso, a Lei Maria da Penha, ela criou algumas punições mais severas para o agressor, também frisou muito a necessidade de ter delegacias especializadas para a mulher. Então, a gente tem que a gente chama de DDM, que é a Delegacia de Defesa da Mulher. Temos várias no Brasil, mas poucas são 24 horas. Essas delegacias, em tese, elas não tratam apenas do crime de violência contra a mulher, elas tratam de qualquer crime envolvendo uma mulher. Mas existem desafios como este a serem enfrentados, que muitas vezes as mulheres chegam lá para tratar de um crime de assédio, por exemplo, e nem sempre a pessoa que acolhe, né, que recebe aquela mulher, é, ajuda ela a fazer um boletim de ocorrência, etc., porque às vezes existe um pensamento de não, aqui é só violência doméstica e familiar. Qualquer outro crime você tem que ir numa delegacia normal, o que não é o correto pela lei. Carla, pode passar o slide, por favor. Obrigada. Então, algumas inovações trazidas pela Lei Maria da Penha também foram a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, como a gente está falando de um crime ali, que é um crime extremamente delicado e urgente,
as mulheres, elas não tinham, as vítimas, elas não tinham condições de esperar um julgamento ou do juiz analisar o processo e o caso delas, entre tantos outros, de outras matérias do direito. Então, devido à urgência, à delicadeza desses casos de violência, foi criado juizados especiais para tratar de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, com o objetivo de ter uma rapidez ali da justiça e um olhar também mais humanizado, né, perante aquela situação. Então, além disso, a gente tem as medidas protetivas de urgência. Então, as medidas protetivas de urgência, antes, elas também eram. Tinha que ter um boletim de ocorrência para você poder solicitar a medida. Só que muitas vezes a vítima não queria fazer o boletim de ocorrência porque ela tinha medo de uma retaliação daquele agressor. Então, foi trabalhado isso entre diversas organizações para pressionar, né, essa mudança na lei de, olha, se eu quiser fazer um boletim, ok, mas se eu quiser pedir medida protetiva, isso não pode estar obrigatoriamente relacionado à lavratura, que a gente chama de um boletim de ocorrência. Tem que ser coisas independentes. Então, hoje em dia, se uma mulher quiser apenas solicitar medida protetiva, ela tem esse direito, ela pode, sem ter que fazer um boletim. Também a gente teve as ampliações das formas de violência, então passou a incluir violência psicológica e moral. Inclusive, no ano de 2021, o Código Penal, ele passou a ter a violência psicológica específica no código. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente vai punir um agressor, a gente não olha a Lei Maria da Penha. A gente olha o Código Penal, para ver questão de pena qualificadora, etc. Então, a gente não tem escrito violência física, né? A gente tem a violência à lesão corporal, que é o crime de comparação, vamos falar assim. Violência moral normalmente é injúria, difamação, calúnia, só que a gente não tinha nada correspondente à violência psicológica. E a violência psicológica, ela é uma violência muito presente. Então, depois de ter muito diálogo sobre isso e mostrar a necessidade de ter esse crime específico no Código Penal, foi criado o crime de violência doméstica ali no Código Penal, de uma forma bem detalhada e específica. Então, hoje em dia, sim, um agressor ele pode ser punido por esse crime. E também, antes da Lei Maria da Penha, até na verdade no começo dela, se uma pessoa quisesse punir o agressor, né, denunciá-lo, na verdade, pelo crime de violência física, que é o crime de lesão corporal, a pessoa ela tinha que representar, que a gente chama, que é basicamente manifestar um interesse em ver aquela pessoa, aquele agressor, processado, né? Só que devido à gravidade desse crime de violência física, foi feita uma mudança de que não. A partir do momento que aquela mulher registra um boletim, já é iniciado um processo para punir aquele agressor sobre o crime de lesão corporal, independente dela querer ou não, porque entende-se que é um crime de responsabilidade do Estado, que pode, né, prejudicar ali a sociedade. Então, com a Lei Maria da Penha, a gente teve impacto muito positivo num aumento da conscientização sobre o crime da violência doméstica. Então, começou a se falar mais sobre isso, começou a se ter um acesso maior a muita informação, maior proteção legal e social para as vítimas, porque foram criados mecanismos legais e sociais para dar um amparo, um fortalecimento, para acolher aquela mulher. Também criação de políticas públicas e redes de apoio, então redes de apoio como os CDCMs, que a Carla comentou, criação de políticas públicas. Na pandemia foi criado, inclusive, um auxílio aluguel. O auxílio aluguel, ele é um auxílio no valor de R$ 400 mensais para vítimas de violência, que quem disponibiliza é a Secretaria de Direitos Humanos. E houve, então, né, com essa conscientização, com essa divulgação da lei, das informações, uma maior procura também entender
um pouco mais sobre a lei, sobre o crime, entender pontos de apoio, pontos de ajuda. De qualquer forma, né, apesar dessa lei ser realmente muito boa, ela não deixa de ter problemas e desafios a serem enfrentados. Então, temos regiões que normalmente são regiões mais afastadas, mais isoladas, onde existe uma baixa aplicação dessa lei. Também temos uma subnotificação dos casos, a morosidade da justiça, apesar da gente ter uma vara ali, um juizado específico de violência doméstica, a gente não tem profissionais suficientes para lidar com a quantidade de casos, então acaba tendo sim uma lentidão judicial e a falta de capacitação de profissionais. Enquanto eu trabalhava no CDCM, eu trabalhei por 2 anos lá e eu lidava diretamente com as vítimas. Não só com as vítimas, mas também com os processos das vítimas. E era gritante, a quantidade de reclamações que essas vítimas me traziam sobre uma falta de capacitação dos profissionais. Então, infelizmente, é muito comum mulheres serem desencorajadas na delegacia a registrarem um boletim de ocorrência, mulheres serem violentadas de uma outra forma na delegacia ao irem lá pedir ajuda, terem o seu caso diminuído, terem o seu caso levado como um menosprezo, e não tratado com a devida importância. Não há um atendimento humanizado, não há um atendimento acolhedor a essas vítimas em diversos lugares. Muitas vezes essas vítimas, por um juiz, elas são humilhadas durante um processo, ou muitas vezes elas vão para algum órgão da rede e aquele órgão está completamente despreparado, não só para recebê-las, mas para encaminhá-las para o lugar correto. E aí elas ficam pingando no sistema até achar alguém que possa acolhê-las e ajudá-las da forma correta e adequada. Então é um grande problema esse, porque eu ouvia frequentemente no meu dia a dia essas reclamações. Então, diante desses desafios, né, e problemas a serem enfrentados aí, eu entendo que ainda precisa ter uma aplicação efetiva dessa lei em todas as regiões do Brasil, bem como uma continuidade de campanhas de conscientização, de educação, e uma capacitação dos profissionais que trabalham com isso, né? Pode passar, Carla, por favor. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, Duda. Deixo. É, Dá para a gente dizer, depois das 2 aulas que a gente teve com o Movimento Atreva-se, que parte dessas dificuldades tem a ver com a estrutura, com o aspecto estrutural de uma cultura violenta e que tende a ser violenta com as mulheres, né? Porque o objeto, né, que para mim fica muito claro depois das aulas com a Nicole, pois é, a Nicole já está aí falando, a dificuldade é o patriarcado, essa estrutura patriarcal que é muito maior do que nozes, né? Maior do que a lei, maior do que a aplicabilidade da lei, maior do que a deficiência da formação dos profissionais, né? Então, queria te Sim. ouvir falar um pouco desse, né? Porque a Nicole vai falando, o movimento Atreva-se vai trazendo, parece que é uma coisa antropológica, quer dizer, é também, né? Mas assim, muito filosófica, né? E na verdade é e não é, porque é tudo isso, né? Sim, é total. Acho que não, é impossível a gente não relacionar os problemas que a gente tem com o patriarcado, com essa estrutura machista que a sociedade foi criada, né? Porque, por exemplo, é, no, ali nos juizados, né, que tratam de violência doméstica, a gente pensaria o quê, naturalmente? Poxa, quem tem que lidar com um caso desse é uma mulher. Para mim faz sentido, pelo menos. Mas não, não é o caso sempre. Por quê? Porque a maioria dos juízes são homens. A representação política, né, feminina que a gente tem é muito pequena. Então, nas delegacias também.
as delegacias não tem algumas, né? Eu já me deparei com homens que trabalham nessas delegacias que foram acolhedores. Mas eu acho que não é muito interessante a porta de entrada daquela mulher em uma delegacia ser um homem. Ele pode ser muito legal, mas assim, da situação que aquela mulher já está vindo, não tem como ela não ficar, tipo, minimamente assustada, ou já preocupada, ou começar a ter segundos, assim, pensamentos de desistir, de estar ali, de denunciar. Então, e tem que falar do pensamento mesmo, né? Do pensamento desses homens de que é bobeira, é mimimi, né? De não levar com a seriedade que precisa ser levada esse tipo de situação. É, que nem aquelas brincadeiras, né? Quem nunca ouviu uma brincadeira estando ali numa mesa do bar, por exemplo, por um cara, né? Por um homem, enfim. E que acha que é só uma brincadeira, quando na verdade é muito mais que isso, é uma violação de direitos, assim. Para nós, significa muito mais do que uma simples brincadeira, né? Então, esses problemas que a gente tem na aplicação da lei, no acolhimento e tudo mais, vem sim de uma sociedade totalmente patriarcal e machista. E que a gente está tentando, né, juntas aqui, dia após dia, mudar isso. Mas é difícil, porque a maioria é masculina, né? Então, e a gente está falando algo que eles não querem ouvir, assim, porque são eles os agressores. Então, é basicamente falar: olha, o que você está fazendo é errado, a gente tem que mudar, né? Não tá legal essa situação. Pô, para eles é muito legal, para eles é muito interessante, né? A posição que eles se encontram de superioridade, de fazer o que bem entendem, de não serem punidos e etc. Bom, agora com relação aos tipos de violência, né? A gente tem cinco tipos de violência. A violência física, que eu acho que é a mais conhecida mesmo, que é aquela que a gente fala que deixa a marca, né, aparente. Então, tapa, socos, chutes, puxões de cabelo, empurrões, é, deixam marcas ou comprometem a saúde física da vítima. Então, a psicológica, ela é muito comum, mas infelizmente ela é difícil de ser provada, né? Então, causa um dano realmente emocional naquela mulher, naquela vítima, um dano à saúde mental dela. Então, são ameaças, são manipulações, situações de isolamento, uma humilhação constante, criação de um sentimento de medo, de dependência. Então, aquelas situações que muitas devem ter passado já de acusar de trair, ou falar que ela é louca, ou realmente colocar para baixo aquela mulher, falar da roupa, tudo isso entra ali na violência psicológica. E realmente assim, o modo, né, de se provar uma violência psicológica é por meio de provas concretas, como, por exemplo, gravação, prints de mensagem, vídeos, né? Mas também laudos de profissionais que atestem que aquela mulher está numa situação, por exemplo, de depressão, de ansiedade ou coisa assim, por conta dessa violência que ela sofre em casa. A gente tem a moral, que é mais comum, como eu falei, elas normalmente é a calúnia, difamação ou injúria que fere a dignidade da vítima, a sua reputação, sua autoestima. A patrimonial, que ela está bastante relacionada à questão financeira, documentos, né? Então, aquele parceiro impede a mulher de ter acesso ao seu salário ou às contas da casa, ou ele retém o salário dela, retém documentos, quebra objetos em casa, objetos de valor significativo para aquela mulher, com o objetivo mesmo de limitar total a autonomia dela e mantê-la dependente. E a sexual, que é quando tem um constrangimento, né? Um ato ali que gera um constrangimento para aquela mulher. Ou ela se sente ela se sente intimidada, ameaçada, assim, para realizar algum ato sexual que gere um constrangimento. E aí a gente não também está falando só do ato sexual em si, mas a gente fala também de ser impedida, por exemplo, de usar algum método contraceptivo,
ou de daquele, né, do marido ali, do namorado, é, também não quiser, não usar camisinha e mesmo assim obrigá-la a ter a relação sexual. Então não é só o ato, né, mas também outras atitudes ali que permeiam isso. Acho que é muito, né, complementando a Maria Eduarda, é muito importante, né, as mulheres terem conhecimento desses 5 tipos da violência, né, que a Lei Maria da Penha preconiza, dentro das nossas experiências no atendimento que realizamos, né, com as mulheres, os nossos serviços, né, principalmente as mulheres que vão para uma situação que estão numa situação de risco iminente de morte, que é o caso, né, de mulheres que vão para abrigo, ela já ela já passou por todos esses tipos de violência, né, para que ela pudesse aí conseguir, né, um acesso, né, que pudesse aí ter, né, a orientação e a possibilidade de, né, de ter aí um abrigo para que ela pudesse ser encaminhada. Né? E quando a gente, né, trazendo essa experiência, eu costumo falar bastante, né, muitas mulheres não se identificam, né? Só conseguem se identificar, né, naquela violência que é a mais comum, que é a violência física, né? Que é aquela que deixa a marca. Até nós, né, enquanto pessoas, né, se uma mulher está, né, do nosso lado e tem alguma marca, está com algum roxo, alguma coisa, a gente vai olhar e vai identificar. Mas muito, né, a questão da violência, né, psicológica, moral, né, a patrimonial, a sexual, ela é mais escondida. Então é importante levar esse conhecimento para que todas, né, saibam que, né, isso também é uma violência, né, e que a Lei Maria da Penha, né, pode aí contribuir, né, para que saia desse ciclo, né. E aí falando um pouquinho, né, para vocês, né, da questão desse ciclo, né, trazendo um pouquinho, falando da questão do ciclo da violência, é importante reconhecer esses tipos de violência, né, em conjunto com esse ciclo. O ciclo ele é composto, né, por 3 fases, né? Eu vou começar, Maria Eduarda, aí você vai acrescentando. A primeira fase que a gente chama é a fase da tensão, né? Que é aquele período que ocorre ali um aumento de estresse na relação, que entra muito, né? E que fica, né? Essa questão e por isso conhecimento dos tipos de violência, a violência psicológica, a violência moral, né? É aquela situação ali de um relacionamento, né? De uma situação onde tem ali muita irritação, né? Tem o controle, né? Da vítima, as críticas, né, as injúrias, né, a difamação ali de forma que vai crescendo aos poucos, né, e isso, né, os sintomas, né, da mulher é aquele medo, aquela ansiedade, né, a sensação de, de não pertencimento, né, de ponto de interrogação, mas, ó, não, eu acho que eu tô vendo coisa demais, ou às vezes, né, como a vítima, né, tá ali naquela situação de recuo e o agressor, ele faz a manipulação, né, e muitas vezes essas mulheres, conforme vai fechando, né, esse processo, né, e vai, né, acurralando essa vítima, ela não consegue se enxergar, né, nessa situação e, né, e até mesmo pela questão que a Maria Eduarda citou, né, aquela questão, você é louca, você está sonhando, você está viajando, não é bem desse jeito. Então essa é a fase 1 da tensão. A fase 2, ela é a fase da explosão, que é o ato de acontecer uma situação da violência física, né, da violência sexual, é o momento ali de um comportamento, né, de violência explícita, e que é uma questão de intensidade. E é neste momento, né, também que pode ocorrer uma situação de feminicídio, que pode ocorrer, né, de uma vítima, né, de uma mulher perder a sua vida. Nessa fase da tensão, por ser uma explosão, né, o que muitos casos, né, que a gente acompanha dentro dos nossos serviços, o que, né, acaba acontecendo, né,
isso vai se propaga, né? Porque tem a questão da violência, tem aquilo que deixa a marca, né? Tem o pedido, né, ali de socorro por uma família, para alguém conhecido, ou que a mulher que mora né, numa vizinhança ali que é, né, uma vizinhança que todo mundo ali está junto, né? E nessa fase, né, ela pode ocorrer a questão que a gente chama da lua de mel do agressor, que é a reconciliação, que é no sentido, né, de que após a explosão, né, muitas vezes esse agressor ele pede perdão, mostra-se arrependido, promete mudanças, né, mostra-se, né, por um período bem curto, né, muitas vezes, né, não passa de 2, 3 dias, né, de atenção, de carinho, né, de justificativas, e também, né, aquela promessa, né? Eu vou melhorar, não vai ser mais, né? Não vai acontecer. A gente tem filhos, né? Não vamos, né? Ter mais isso. Eu vou na igreja, né? Eu não vou fazer mais, vou arrumar um trabalho, né? Que é as situações que a gente tem aí de exemplos no dia a dia que a gente atende. E nessa questão, né? Nesse ciclo, muitas vezes, né? Pela questão emocional fragilizada, né? Da mulher que ainda não entende, se ela não tem um serviço de apoio, né, se ela não tem esse acompanhamento, como eu dei o exemplo que o CDCM realiza para esse entendimento do ciclo, né, se ela não tem esses espaços, né, esses acessos de informações, e junto, né, com essa fragilidade emocional, tem também a questão financeira dessa mulher. Uma mulher dentro de um ciclo da violência, ela permanece, né, ali sem potência, né? Sem pensar nas suas potencialidades, nas suas expectativas, né? Sem se conhecer e sem saber que ela pode ser, né, o que ela quiser. Né, ela está totalmente fragilizada. E nisso, né, ela também, né, não tem aí a questão da independência financeira, seja porque ela está dentro desse ciclo também sofrendo a violência patrimonial e não percebe, né, porque a violência patrimonial, ela é uma violência, né, que muitas mulheres acontece isso muito, né, e não é tão perceptível também, né, assim como, né, há alguns outros tipos de violência. E ela se sente ali naquela situação, o que eu vou fazer, né, que vai ser da minha vida ali para frente. E nesse ciclo, muitas mulheres elas podem permanecer por muito tempo. Né? Tem mulheres que permanecem aí 6 meses, 6 anos, 15 anos, 30 anos dentro desse ciclo para poder aí ter, né, esse apoio, essa ajuda e sair, né, desse ciclo, se fortalecer. Essas são, né, temos muitas histórias dentro da Fala Mulher. E o que é importante também trazer, né, dentro desse ciclo é a questão, né, que a gente sempre leva para onde, né, a gente fala, né, que começou ali na fase da tensão de um relacionamento, né, onde eu não estou sendo eu, né, eu não posso usar o que eu quero, né, eu estou sendo controlada, meu comportamento não é mais o mesmo, eu estou me afastando da minha família, dos meus amigos, das minhas redes sociais, saia do ciclo, né, porque a fase da tensão é uma situação que pode aí acontecer, uma situação, né, de infelizmente, um feminicídio. E né, ou a situação dessa fase da lua de mel, né? Então é importante levar esse conhecimento para que mais rápido as mulheres consigam sair. E eu acho que também é importante trazer que toda mulher, né, cada situação é uma situação, não cabe nós que trabalhamos dentro desse atendimento, né, colocar todas as mulheres dentro, né, de uma só, né, as histórias dentro de uma só, e ter o entendimento, né, dentro de um senso comum, ter o entendimento, né, de que, né, é o ciclo, mas vai acontecer isso, isso, isso. Não, cada mulher é uma situação, cada mulher, cada situação tem um processo, né, cada mulher tem um entendimento dentro desse ciclo que não é o mesmo, né, eu não vou ter o mesmo entendimento mesmo trabalhando com isso, como a Maria Eduarda, como a Juliana, como a Suzane, que é fundadora da Fala Mulher. Então, a gente tem que acolher essa demanda, né, orientar e, né, dando as orientações, esse apoio, essa situação, né, para que essa mulher, né, ela se sinta fortalecida, se sinta, né, segura, se sinta que ela tem ali o apoio para que ela consiga entender,
o ciclo, entender as violências, né, que ocorriam dentro do seu relacionamento para poder sair, né, dessa situação e aí, né, ter o entendimento e seguir a vida longe da violência. Maria Eduarda, quer completar alguma coisa? Quero, eu acho que até nesse momento, né, quando a pessoa está numa situação de violência, nesse ciclo, é justamente aí muito importante ter o apoio de alguém de fora, né? Por quê? Porque às vezes aquela mulher, ela não identifica que ela está passando por uma situação de violência, ou ela não vê uma forma de romper esse relacionamento. Então, esse ciclo acaba sendo repetido por anos. Se existe uma pessoa que está ali de fora vendo, e que pode chegar com informações, né, ou pelo menos falar, olha, ele, né, teve essa explosão violenta, acho que agora é a hora, vamos sair desse relacionamento, vamos recomeçar e etc. Se tem alguém para fortalecê-la e de repente dar esse alerta, a gente consegue romper, né? Pelo menos evitar que esse seja mais um caso onde pode chegar a um outro extremo. Então, eu acho que justamente por isso é muito importante ter encontros e movimentos como esse, para que todo mundo tenha sempre informações para usar, né, a seu dispor ou dos outros. Porque se a gente vê uma pessoa passando por isso, às vezes ela só precisa meio que de alguém para puxar ela do ciclo e falar, vamos sair junto. Porque ela já não sabe mais. Ou ela não sabe porque ela não tem acesso à informação, ou porque ela realmente não vê uma alternativa, não tem forças. Ou ela é dependente emocional, ou ela é dependente financeiramente. São vários fatores que deixam a mulher naquele ciclo. Muitas vezes já chegaram pessoas para mim para falar, né, aquela fala que a gente ouve sempre, tipo, ela tá ali porque ela quer. Se ela quisesse, se ela quisesse, ela já estaria, né, fora desse relacionamento. Só que não é tão simples assim. Muito pelo contrário, é muito complexo. Então, ter às vezes uma pessoa ali do lado para puxar você, né, para puxar essa vítima dessa situação que às vezes ela já tá tão no fundo, pode salvar uma vida, acho, né? Assim, resumindo. Deixa eu fazer um comentáriozinho rápido, ainda nessa. Porque é muito curioso, eu acho muito potente esse modelo, né, das fases do ciclo da violência, para a gente entender o nosso repertório, né, de escuta, de ajuda, que serve para nós profissionais, um pouco isso que vocês estão trazendo, serve para a vida pessoal. Mulher não tem. A gente não tem paz mesmo, né? Não tem essa, fica quieta no nosso canto, tá lá ouvindo a vizinha, a gente coloca a serviço toda a informação que a gente tem. Mas o que eu observo é que na fase da lua de mel, essa é a fase mais propícia para essa para os signos e discursos da nossa cultura colarem na mulher que acabou de ser vítima. Né? Eu passei já muitas situações, imagino que vocês devem ter mais fresquinho exemplos, né? De que é isso, a gente está atendendo a mulher, ela sofreu violência, começou a sair o machucado do corpo, começa a entrar esse discurso de que a culpa é dela, né? Quando o cara diz que, ai, desculpa, mas você também, pronto. A mulher tende, né, a abrir mão dessa própria, da própria lucidez, né, no certo sentido, desse histórico que ela acabou de passar com muitos, né? Se ela está abrigada, ela teve muitos interlocutores. Ela teve a polícia, ela teve a vizinha, ela teve assistente social, ela tem a equipe toda da Fala Mulher. Aí ela chega na lua de mel, ela fica vulnerável para esse discurso, certo? Cola, tem uma força esse discurso patriarcal bem no momento da lua de mel, porque ela engaja, né, na negação, na promessa de amor desse homem, esse homem que é tão especial, que vem aqui pedir desculpa depois, né? Porque ele podia ter matado, mas ele não matou, veja bem.
E aí ela engaja de novo no ciclo da violência, né? Então, essas fases, eu acho que elas são muito pertinentes para a gente ter também uma distância como interlocutoras de que lugar que a mulher está para não vir com o nosso julgamento e ser violenta com ela de novo no momento que ela está precisando de acolhida, né? Então, eu acho que a Edviges quer falar sobre isso, vou abrir aqui para ela. Eu acho que você precisa desmutar. Oi, Pronto. oi, estão me ouvindo? Muito prazer de estar com vocês e muito orgulhosa desse trio aí, viu? Gente, uma coisa que eu acho que é importante ressaltar: todas as mulheres com quem a gente lidou, elas não tinham nenhuma noção de que elas fazem parte do ciclo, que elas precisam entender que o fenômeno está rolando e ela é parte do fenômeno, que ela precisa sair, que ela precisa ouvir outras coisas, que ela pode buscar ajuda, que existe saída, por mais difícil que o caso dela seja. Porque se ela também não entende que a responsabilidade de sair desse ciclo é dela também, isso vai sempre pesar nas costas dela, como aquela que se separou, aquela que né, rompeu e assim por diante, um cara tão legal, quando não bebe é um anjo e assim por diante, né? E vai continuar o ciclo, apesar da separação, eventualmente. E ela vai procurar outros homens com o mesmo perfil. Então, ela vai perpetuando essa questão de escolher parceiros, né, que têm esse perfil agressor. Se ela entende que ela pode se defender disso, que ela pode sair dessa situação, né? Porque ela não, porque isso não pertence a ela, isso é uma coisa do agressor. Então ela tem alguma escapatória ainda que, quando ela se mantém com o sentimento de culpa, né? É a família, é a igreja, ela própria, sabe? É toda esse arsenal de culpas que assomam as mulheres normalmente, né? Já nos assusta normalmente. Imagina quando você está vulnerável. Mas se você é fortalecida com a ideia de que você também é parte da solução, que ela pode sair disso, que tem uma saída, que não depende de outros, só dela, né? Então, faz sentido isso que a Duda falou, de uma opinião de alguém dando uma força, fazer sentido e ela pensar diferente. É isso. Tá bom, gente? Isso é muito importante a gente entender, né, que a gente precisa acolher essa dificuldade dela entender que ela é parte do problema, que ela é parte do fenômeno. Se não projetar no marido tudo de negativo, vai deixá-la com esse sentimento de culpa. E ela vai repetir esse relacionamento com outras pessoas, né? Exatamente por não ter percebido sua potência. É isso, gente. Obrigada, Edi. A Nicole colocou aqui no chat, né, que é bastante importante também pensar que a violência ela está colada no afeto. O homem não é só
a violência, também é também a responsável social por cuidar da relação, né? E aí, falando um pouquinho sobre isso, a violência, né, ela se constrói, ela é articulada na questão da realidade social, que também é a responsabilidade social. E a gente se depara muito com isso, né, no sentido, né, da forma como vivemos, hoje em dia, né, as redes sociais, aquela situação sempre de pensar num relacionamento, né, que é aquilo que eu almejei, que tem a questão, né, do patriarcado, né, e naquela busca, né, de pensar, será que isso também isso está acontecendo comigo, né? Eu tive esse relacionamento para construir, né, a família Margarina Doriana, né, nesse sentido, e por que eu estou passando por isso? Então é muito importante, né, como também a Maria Eduarda colocou, pessoas que dê a mão, né, e que fale, né, olha, eu estou aqui para te ajudar, para te apoiar, para poder, né, sair desse ciclo da violência. E falando, né, dessa questão, né, e desse ciclo, e até trazendo um pouquinho das experiências, né, quando a gente fala nas situações, né, das mulheres que, né, são as mulheres que a gente, né, que já passou pelos nossos abrigos, né, muitas das mulheres que estão dentro do CDC, que fazem parte, né, do atendimento do CDCM para poder aí entender esse ciclo da violência, é muito difícil essa rede de apoio, né? É muito difícil essas mulheres terem, né, essa rede de apoio, seja da família, né, que vem naquela questão, né, como foi colocado aqui o ditado, né, você está nessa situação porque você quer, né, você que casou, você que se vire, né, ou tem a questão, né, religiosa, né, que aí tem interferência também, né, religiosa em relação à situação da violência, que isso é uma prova, né, para que ela continue no casamento. Tem a questão também de amizades, porque ela vai se afastando dessas amizades, né, dos amigos, da sua rede social, e isso vai gerando a questão do isolamento. E com essas situações, né, esse apoio, ele é essencial. Nós, né, aí pegando esse gancho falando, né, das políticas, né, desse trabalho, né, além desse apoio que, né, pode encontrar aí com alguma mulher, com uma pessoa que ela conhece e, né, tem um conhecimento que ela sofre violência e pode ajudar, pode orientar, ou também o apoio, né, dos atendimentos das pessoas, né, que estão aí dentro das redes, né, de atendimento, né, da política da mulher, as delegacias, as DDMs, as unidades básicas de saúde, né, a educação, para que ela consiga, né, para que tenham nesses espaços pessoas e que ela consiga, né, ter o conhecimento e ter esse apoio para poder pedir ajuda. É muito difícil, né, romper esse ciclo, e eu acredito, né, e acreditamos que quanto mais espaços tiverem de conhecimento, mais pessoas, né, podem ter, né, o entendimento desse ciclo, o entendimento da violência, e pode aí ajudar a contribuir com alguém que sofre a questão, né, da violência. Por isso é muito importante, né, esse conhecimento e a construção disso, né, em relação. Quer complementar mais alguma coisa nesse slide, Maria Eduarda? Só quero falar, pegando um gancho aí da fala da Juliana, que realmente nessa fase da lua de mel é o momento que os agressores assim se aproveitam para manter esse relacionamento, né? Então é ali nesse momento da lua de mel que eles vão falar, putz, agora eu tenho que pedir desculpa, eu tenho que me mostrar arrependido e etc. Que a mulher já está super vulnerável e aí algumas vezes ela acaba, né, dando outras chances e permanecendo nesse ciclo por mais tempo. Quando a maioria, acho que das mulheres que chegam até nós, elas estão normalmente na fase mais da explosão. É difícil chegar, e estar na fase da lua de mel, porque quando está na lua de mel é como se não houvessem problemas. Então, ela não tem por que procurar ajuda, né? Normalmente é quando está no acúmulo de tensão, indo para a explosão violenta ou quando houve a explosão violenta, que ali ela meio que Oi, acho que aconteceu alguma coisa.
A gente perdeu ela. Daqui a pouco ela volta. Mas realmente, né, concluindo o que ela trouxe, é muito comum mesmo as mulheres, quando elas estão nessa fase da explosão violenta. Na lua de mel, né, é aquilo que ela falou, né, não vai pensar nisso, vai, né, pensar nessa construção mesmo, né, da realidade, dessa questão da possibilidade aí de insistir nesse afeto que não é o afeto, né, nessa possibilidade dessa realidade, né, dela, né, de tentar e dar, né, essa oportunidade de reconstruir aí essa chance de que ela não vai mais sofrer a violência. E aí, nós trouxemos para vocês, né, um material que ele está disponível caso alguém queira utilizar, distribuir, divulgar, né, para sociedade, para as pessoas, para conhecidos. Ele está disponível dentro do nosso site, no falamulher.org.br, na aba Empodere-se. Esse material ele foi construído, né, junto com uma parceria que nós temos, né, com uma empresa, que fala sobre os 10 sinais de alerta para relacionamentos abusivos. E esses sinais, né, ele tem aí, né, a gente colocou só a primeira parte, né, dele, mas ele tem frente e verso, e aí tem alguns sinais, né, que a gente falou um pouquinho sobre os tipos da violência e que ele, né, faz parte aí dos sinais de alerta, que né, fazendo uma junção do ciclo 1, né, da violência, que é a questão, né, ele verifica celular ou e-mail sem a sua permissão, né, tem muitos casos, situações, né, eu vou colocar aqui o GPS para segurança sua, né, para eu poder acompanhar, porque é muito perigoso andar na rua, e aí está sempre ali, né, olhando e sabendo o que você está fazendo, tendo controle dos seus passos, né, né, sempre está ali numa situação, né, e fala para falar baixo, né, para calar a boca, tem temperamento explosivo, ciúme ou insegurança excessiva, né, dentro da relação, faz falsas acusações, afasta, né, de amizade, de amigos, de familiares, né, de propósito de pensar, né, na vida, né, nas potencialidades, de buscar alguma coisa em conjunto, né, faz pensar que você está louca, né, que você que está imaginando, né, coisas dentro desse relacionamento, machuca, né, fisicamente ou de alguma forma, né, que não é só, né, o físico, né, o machucar, a possessividade, o que diz, né, o que você não deve fazer, né, é ele que sabe o que vai fazer, né, o agressor, né, a vítima, ela não sabe o que ela deve fazer da vida. Então, esse material, né, é para vocês aí irem usarem, fiquem à vontade, aí atrás ele tem lá os testes e ele dá, né, os sinais, né, ele tem mais informações, e acho importante trazer aqui de conhecimento para poder aí contribuir aí, né, dentro dessa aula. A gente trouxe para vocês também, né, a gente não poderia falar do ciclo da violência, da Lei Maria da Penha, né, dos tipos de violência, trazer aqui alguns, né, exemplos de tantos que a gente, né, tem de situações, e não trazer para vocês, né, os dados aí do Anuário de Segurança Pública de 2024, desculpa, aonde, né, crescem todas as modalidades de violência contra a mulher, né, o anuário, ele saiu, né, e nós tivemos aí um aumento, né, de registros decorrentes da violência doméstica, né, 9,8% de aumento. A violência psicológica também teve um aumento, né, bem grande, né, de registros, 33,8% comparado a 2023. Nós tivemos, né, infelizmente, né, no Brasil, 1.467 vítimas, né, de feminicídio em 2023, porque esses dados ele fala do anterior. E tivemos de tentativas de homicídio 7,1% de aumento, né, 2.797 tentativas de feminicídio. E aí trazer, né, as vítimas desse feminicídio, 63,6% são mulheres negras, 71,1% entre 18 e 44 anos, 64,3% foram mortas em suas residências.
né? 90% dos assassinos de mulheres são os homens, né? Dentro desses dados. E aí pensar, né? Aí comparado, né, a gente teve aí um aumento, um crescimento, né, de 26,7% de medidas protetivas, né, de urgência concedidas. Essas medidas protetivas, né, embora a gente tenha aí um aumento dela, tem uma ressalva, né, enquanto nós que trabalhamos nessa situação, é um aumento que é importante ser considerado, né, sinal que tem mais, né, procura, mas a gente não pode parar de falar sobre enfrentamento à violência doméstica para que mais mulheres possam, né, ter o conhecimento e buscar, né, os seus direitos, e assim como a gente também não pode, né, deixar de falar, como a gente já falou aqui, né, nesse encontro, né, as questões que a gente, né, precisa, enquanto mulheres, né, enquanto pessoas que apoiam, né, e que enfrentam essa causa, né, de fazer as nossas ressalvas em relação à questão de como é o andamento da prática para poder a mulher conseguir, né, aquilo que é seu de direito, né, as medidas protetivas, um atendimento, né, acolhedor, um atendimento que garanta para ela, né, que ela seja informada de tudo, para que ela possa, né, ter as informações, saber aonde buscar a ajuda, o apoio, né, saber o que ela pode e não pode dentro da Lei Maria da Penha, para que não aconteça aí, infelizmente, como nas estatísticas, né, mulheres que não tiveram, né, pessoas ou não tiveram as informações ou não foram assistidas por esses serviços, né? O que mais a gente vê, né, infelizmente, são situações que saem nas mídias sociais, né, de pessoas, né, e que é importante trazer essas informações dessas pessoas, porque isso traz também um movimento de enfrentamento, mas tem muitas mulheres periféricas, muitas mulheres que não são nem né, registradas em dados, né, e que é importante, né, também podermos lutar, podemos enfrentar e falar também por essas mulheres. Duda, você voltou? Quer acrescentar? A Duda voltou, sim. Cadê? Só precisa, acho que, colocar ela tirar do mudo. Peraí. Oi, eu voltei. Desculpa, gente. Tocou um alarme de incêndio aqui do nada. Enfim, caótico, mas tá tudo bem. Eu, na verdade, só queria. Eu tinha visto uma pergunta no chat e eu queria só falar rapidamente sobre ela, que era sobre a questão das crianças no meio disso tudo, né? Eu não sei se a Carla abordou, mas normalmente essas mulheres elas têm filhos, né? E é muito difícil ter uma criança envolvida numa situação dessa, porque várias vezes o que acontece, essa criança, ela acaba entendendo aquela violência como algo natural. Então, ela replica o que ela vê em casa em outros contextos com outras pessoas. Então, por diversas vezes a gente é convidada, por exemplo, para ir no MSE para falar sobre violência doméstica, porque tem um menino ou tem uma menina e etc., que estão sendo violentos com os colegas, ou com a namorada, ou com o namorado, porque os pais têm esse tipo de relação e comportamento em casa. Então, é claro, né? Eles veem aquilo como natural, ou a violência como uma forma de carinho, de amor, e acabam replicando isso. Outras vezes, a gente também já foi muito acionada pelo Conselho Tutelar, porque a mãe, né, na escola, ou a criança na escola, acabou trazendo à tona aí para um professor, para um diretor, questões de violência em casa. A gente sempre tenta trabalhar com essa mãe também que chega até nós, essa questão peculiar das crianças, porque se ela, de repente, não quer sair daquela situação por ela, a gente tenta trazer esse olhar de, mas e os seus filhos? É isso que, de repente, né, é esse exemplo que a gente quer passar para eles, ou que
é esse contexto, é esse ambiente que você quer que eles sejam inseridos, que eles cresçam, nunca julgando, mas sempre tentando com muita delicadeza e empatia, né, trazer à luz esse tema, né, envolvendo os filhos também, porque a gente entende que é isso. Se esses filhos também forem pessoas violentas na idade adulta, isso só vai se replicar, né, para uma sociedade mais machista ainda e etc. Então, é ter esse olhar para a família também de uma certa forma e trabalhar com outros órgãos da rede socioassistenciais que tenham um olhar específico para a criança, como a gente tem no CDC, por exemplo, para a mulher, né? Fazendo um acréscimo, quando a gente fala, por exemplo, das mulheres que estão no abrigo e com os seus filhos, isso é muito comum, né, dentro ali das relações, né, essa questão da criança. Nós realizamos um trabalho, né, com essa mulher, né, dessa questão do afeto, desse novo olhar, de pensar assim como, né, a Duda trouxe na questão, né, de olhar para esses filhos, de trazer, né, novas possibilidades, novos momentos, né, e circunstâncias, e um trabalho também muito alinhado com as escolas, né, onde essas crianças, quando estão ali no abrigo, são inseridas, né, de fazer esse trabalho, esse processo de um atendimento, né, de fazer um acompanhamento e também um trabalho lá dentro, né, sociopedagógico que a gente realiza, muitas atividades entre as mães, né, e as crianças, alguns momentos de lazer, e que essa questão da violência muitas vezes, né, por ela estar passando, ela não se enxerga, né, ela não consegue olhar para o filho. Eu trabalhei no abrigo 4 anos e meio, trazendo uma experiência assim que me marcou. Nós tivemos um passeio, né, que nós promovemos lá junto com as mulheres, onde elas foram conhecer um local próximo da onde é o abrigo, que era, né, que tinha um trem ali, né, era, né, bem, né, falando de história, um museu que tinha algumas informações, e, né, no final desse passeio, né, uma das mulheres se emocionou muito, falou assim, eu nunca tive um momento desse com o meu filho, de olhar para ele e ver a alegria dele, né, então é um processo que a gente também realiza com essas crianças, junto com essas mães, de pensar falando agora da prática, né, pensar nesse novo momento, porque infelizmente se a gente não faz esse trabalho, né, e se não tem esse olhar, né, e também de um acompanhamento também com os órgãos de garantia de direitos, né, com o conselho tutelar, com a escola, essa reprodução ela acontece, né? Elas chegam muito para a gente, né? Ah, eu quero meu pai, eu tô com saudade do meu pai, porque meu pai, ou também até às vezes a mulher ela traz, ah, ele batia em mim, eu sofria violência, mas ele era um bom pai. Né? Então, a gente vai trabalhando também com elas a questão dessa desconstrução, né? No sentido dela enxergar, né, de uma outra forma, né, essa questão. Então, é um processo mesmo que é um trabalho e que é muito importante, né? A Adriane falou aqui que a gente tem bastante, né, advogadas, psicólogas, pessoas aí, né, que trabalham nessa frente, né? Trocar essas experiências para que a gente possa, né, sempre ter a informação, né, e pensar também, não deixar de lado, né, a gente falar do trabalho com a mulher, né, e também não falar, né, da gente pensar em trazer sobre a prevenção à violência com as crianças, com os adolescentes, né, sejam meninas e meninos, para que a gente consiga, né, ter aí, chegar, né, na informação e nesse acesso e no enfrentamento mesmo da questão da violência, que é, né, com os jovens e com as crianças. Pode passar, Duda? Carla, tem uma pergunta que tem a ver com isso, só que daí vocês já aproveitam e complementam. A Juliana está perguntando se vocês têm algum tipo de atendimento para a família como um sistema que vive os impactos da violência. Talvez nos núcleos de proteção vocês conseguem fazer essa escuta. Eu não entendi muito bem como um sistema fala da questão da rede, da equipe Como a multidisciplinar. família toda como vítima da Ah, violência, né? sim, a Eu estou gente. entendendo que a pergunta dela é É, nesse sentido, mais da estrutura, né, Ju? Está fazendo assim, tá, é um isso. pouco essa fala da Edviges, né? Então, porque é isso, a mulher
esses termos também são complicados, eles são importantes, Duda, não briga comigo, mas eles, porque é isso, né? Porque daí a gente também é muito doido, a gente precisa denunciar essa cultura, ao mesmo tempo que a gente cria também uma reprodução dessa cultura e que divide em vítimas e algozes, né? Em agressores. E eu entendo que, pelo amor de Deus, é lógico que o marido da Maria da Penha, é lógico que ele é um algoz, né? Mas a própria lei que eu sei, a última coisa que eu soube, para falar a verdade, a Duda que me corrija, por favor, mas a lei é tão avançada que ela prevê o atendimento para os agressores, né? E aí a gente tem um avanço muito interessante em relação a essa pergunta da Ju, a visão sistêmica da violência, porque é isso, ela não está no corpo de um homem, está e não está. Depois das aulas da Nicole, a gente sabe disso, né? Esse corpo é cheio de signos de poder, mas esses signos de poder eles estão disponíveis para quem assumi-lo e vir a lei do mais forte. E isso eu entendo que seja sistêmico mesmo, né? Eu vou começar, Duda, daí você complementa, tá? A gente tem, né, os atendimentos, não só, a gente tem os núcleos de proteção jurídico, que a gente tem essa articulação com todo um sistema onde a gente atende as famílias, né? Mas, embora os nossos serviços, os centros de defesa, as casas-abrigos, né, e outros serviços, né, o centro para crianças, é impossível você não conseguir olhar, porque senão a gente não combate as violações de direito, né? Então a gente faz um trabalho com essa família mesmo. Por exemplo, no abrigo, né, o nosso olhar, ele né, nessa proteção dessa mulher, né, com os seus filhos ou não, né, as mulheres que não têm, mas a gente também, né, faz os encaminhamentos porque essa mulher, ela, né, precisa de apoio, então tem aquilo que a gente chama a família, né, ou os vínculos que ela tem com uma rede, né, de apoio secundária, onde a gente vai fazendo, né, esse novo olhar junto com ela, né, que a gente constrói um plano de atendimento e também faz os encaminhamentos. Em alguns municípios tem o projeto, né, para atender os agressores, mas eu não sei, a Duda pode complementar melhor, porque ela que trabalhava mais, né, na linha de frente, mas em relação às experiências que eu tenho dos municípios que faziam parte dali do abrigo onde eu atuava, né, a gente estava falando, por exemplo, de 12 municípios, né, 2 ou 3 que tinham um trabalho, né, com os agressores, né, via determinação judicial. E que é um trabalho, né, onde que era realizado por meio, né, da delegacia, onde tinha lá os grupos de homens, né, mas que daí a gente não, em questão desse agressor, a gente não tinha o contato, que a gente, né, foca, né, dentro da proteção à mulher, é trabalhar ali com aquele núcleo familiar onde tem as potencialidades dessa mulher ficar bem, né, dessa família aí ter um vínculo, né, um vínculo protetivo, um vínculo de apoio para que ela consiga aí se reorganizar. Pode falar, Duda. Eu acho que é exatamente isso que você falou, e também a importância de que a gente tanto fala do trabalho em rede também. Porque é muito importante o trabalho em rede. A gente trabalha, né, não só com, por exemplo, UBS, mas também com o Conselho Tutelar, com o NPJ, com escolas. Me fugiu o nome agora, não sei se você vai lembrar, Carla, mas existe um centro que tem um atendimento psicológico para crianças e adolescentes específicos que são vítimas de violência também. Então, enquanto, né, um único órgão, eu acho que é muito É difícil a o gente. é o S em São Paulo, SPVV. o SPVV, mas Isso. né, que a gente está falando aí para mulheres, né, que não são somente de São Paulo, em outros lugares, em outros municípios, né, a gente tem os CREAS, né, que são Centros de Referência de Assistência Social, que faz esse atendimento com as crianças que passam por algum tipo de situação de violência. Porque aí o trabalho em rede, ele vai, pelo menos, tentar dar um apoio, vamos falar assim, para aquela família em diversos âmbitos, né? Porque é isso, elas nunca chegam com uma demanda.
Nunca é uma demanda isolada, são várias. E é difícil um órgão dar conta dessas várias. Então, por isso, a gente aciona os outros, né? E todo mundo trabalha ali em conjunto para continuar acompanhando e dando um atendimento adequado para essa família, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E com relação à questão dos grupos de agressores, isso não acontece muito, sendo bem sincera. Existe uma previsão na lei, etc., que esses grupos, né, podem ser formados e tudo mais, mas assim, um fato é, esses agressores, por livre e espontânea vontade, eles não vão participar de um grupo de conversa. Isso não vai acontecer, não aconteceu até agora, acho difícil mudar, porque é basicamente você pedir para uma pessoa sentar ali e ouvir ou falar por uma hora por que que é errado o que ela fez, sendo que eles não acham, na maioria das vezes, errado. Então, quando eles participam desses grupos, é por meio de uma determinação judicial, né, em que a juíza ou o juiz, enfim, obrigam eles a participarem de tantas sessões, consultas, né? Mas mesmo assim, eu acho que deve ter um por fórum, é uma coisa muito, muito pequena, que ainda não é bem evoluída e tudo mais, então não ocorre com frequência esses grupos. Eu acho Obrigada. importante também essa questão do trabalho em rede, né? A importância de quando a gente tem uma rede que funcione, né? Minimamente, né? Nesse sentido desse trabalho, né? A gente vai falar um pouquinho para vocês, porque a gente vai falar de equipe multidisciplinar na próxima aula e trazer também um pouquinho, né, de como é essa função da rede para que a gente consiga, né, enfrentar a questão da violência. Mas, e o quanto é importante a gente sempre estar cutucando, né, para que as situações sejam articuladas e poder realizar, né, o atendimento. Nós, enquanto serviço, né, da Fala Mulher, por exemplo, seja qual unidade a gente atua, né, com as famílias ou com as mulheres ou as situações, né, do abrigo sigiloso, nós não conseguimos fazer nada na situação ali daquela mulher, na situação daquela, né, pessoa que está sofrendo alguma violação, sem a articulação, né, e os acessos, né, com a rede, né. A gente dá ali o apoio e a orientação, mas como a Duda falou, são muitas e muitas demandas, né, e que a gente precisa ter o conhecimento da lei e também ter o conhecimento dessas articulações para poder fazer acontecer. Você queria falar, Ju? Antes da gente pular para o próximo. Eu quero entender como é que vocês estão de tempo, porque a gente tem uma perguntona aqui no chat que hoje a gente usa hoje, e talvez a gente possa deixar para a semana que vem. Nós já estamos finalizando, só falta esse slide e com as informações. E o próximo, eu acho que dá para a gente poder responder a pergunta. Podemos responder quando a gente só terminar? Acho que só Joia, não, falta então esse. vamos encerrar e a gente abre Tá. para os comentários. Joia. Bom, obrigada. E aí, falando, né, para vocês, algumas diferenças, né, que é importante, alguns locais que as mulheres podem buscar ajuda, né, tem o Disque 180, né, o 180, esse é muito comum, nós temos, né, informações, né, nas mídias, né, para denúncias, mas é importante trazer, né, que esse canal, ele é um canal de denúncia, ele não é um canal de atuação ali imediata da situação, se tem alguma mulher que está sofrendo a violência. Ele é uma central, né, de atendimento nacional, é um serviço público, ele é confidencial, gratuito, né, só discar 180 e ele é disponível 24 horas por dia. E agora ele tem, né, um número de WhatsApp recentemente aí, não tão, né, recente, começo do ano, um ano passado, não me recordo agora, né, com o número também para ampliar o acesso das mulheres a essa rede de apoio. Quando ocorre essa denúncia, é importante as mulheres que fazem a denúncia, elas né, as pessoas passarem o maior número de informações, de endereço, de nome, de dados, né, porque é uma central aonde, né, de lá eles vão repassar isso, né, para o município, para o órgão correspondente ali do município para poder fazer, né, o atendimento. Então, se é passado, como por exemplo, para crianças, né, e adolescentes que sofrem violência, que é o Disque 100, poucas informações, assim como eu já tive, né, já trabalhei no CREAS,
fica um pouco complicado, né, a equipe que chega, que é onde chega, né, por onde chega a denúncia, realizar ali, né, a orientação, e isso acaba se perdendo. Então, é importante que todo mundo da sociedade saiba, né, de passar bastante informação, né, não precisa dar detalhes, mas, né, nome, o endereço, né, um pouco da situação, para que, né, possa dar maior agilidade, né, e o atendimento a essa mulher. Quando a gente fala, né, do DIS 180, é o de denúncia, o 190 é o de imediato, que é a polícia militar, que ela pode ser acionada, né, nos casos de emergência, de ameaça, né, imediata. O serviço ele é disponível também 190 de forma gratuita em todo o território nacional, né? E esse serviço 190, né, que é a polícia militar, é a situação ali de imediato, ali do pedido de socorro em alguma situação que muitas vezes ocorre. Eu já usei esse serviço numa situação, vi uma mulher na rua ali sendo agredida, né, ou alguma situação de algum vizinho, né, que a gente tem ali de imediato, que está pedindo socorro, que a gente escuta, é ligar 190. A Casa da Mulher Brasileira, né, nós temos em São Paulo, também temos em outros estados, né, uma casa onde ela é composta, né, por um espaço ali que é integrado, tem a delegacia, tem, né, um serviço ali de acolhimento, ele é provisório e rápido, ele é um serviço, uma casa de passagem, na verdade, que se chama, né, por um período curto, para que a mulher ali possa se organizar, ou o fluxo, né, se ela for uma mulher que tem uma situação de uma proteção por um período maior, né, que precisa de um abrigo sigiloso, né, por mais tempo, né, fazer articulação da vaga para esse abrigo. Então, nós possuímos, em São Paulo tem uma, é obrigatório, essa casa é do estado de São Paulo, né, embora tenha-se ali alguns contrapontos no sentido, né, de um fluxo que às vezes, muitas vezes não é de conhecimento de todo mundo, mas essa casa, ela é de acesso, né, para que essas mulheres possam aí ter essa ajuda imediata. As delegacias, né, as DDMs, no Brasil a gente tem aí 568 delegacias de defesa da mulher, sendo que apenas, né, infelizmente, né, no Brasil, 56 funcionam 24 horas por dia, né? E é o serviço ali de apoio, de orientação. Nós temos o SOS também, que eu falei para vocês que é um serviço da Fala Mulher, aonde vocês podem estar encaminhando, orientando e dando, né, essa informação do nosso canal por meio do nosso site, porque aí, né, se eu não tenho conhecimento ou alguma coisa, né, a pessoa está ali, pede ajuda e a gente vai orientar no local, né, que é mais viável, né, e que vai ter aí um apoio mais rápido para que ela aí consiga, né, ser atendida. Duda, você quer complementar essa parte? Não, acho que é exatamente isso. E aí, para a gente finalizar, né, a gente trouxe aí os nossos contatos da Fala Mulher, né, o site, como eu mencionei para vocês aqui algumas vezes, que é por onde tem, né, tanto os 10 sinais que eu trouxe para vocês de alerta de um relacionamento tóxico, que ele fica na aba Empodere-se, e também quando a gente abre a nossa página, né, ela já vai entrar ali, né, num chat embaixo, no canto inferior, que tem o chat, né, do SOS Fala Mulher, aonde as meninas estão 24 horas para poder fazer a orientação e vocês podem fazer a divulgação. Quem quiser curtir a gente pode acessar o associação, né, associação.falamulher, a nossa página no Instagram, e quem quiser ter mais informações ou conhecer o nosso trabalho, né, nos abrigos a gente não realiza visita, mas a gente pode aí marcar um encontro para que vocês possam conhecer os nossos centros de defesa e convivência da mulher e ver de perto, né, o nosso trabalho e uma troca mesmo de experiência para poder, né, trocarmos e caminharmos juntos. Fiquem à vontade para entrar em contato com falamulher@falamulher.org.br. E obrigada, meninas. Agora a gente vai aí para as demais perguntas que vocês aí colocaram no chat. Ou quem quiser falar também, né, por áudio, né, pelo vídeo, fique à vontade. Ó, então, deixa eu já trazer aqui. Tem umas perguntas sobre esse material, se esse material está disponível, o material dessa apresentação. O pessoal Posso do Atrevo disponibilizar? perguntando. Posso disponibilizar e colocar lá no grupo que a gente tem, e aí
vocês utilizam, não tem problema. Tá bom, Ni? Sobre a É, pergunta da Thaís, isso. Thaís, se possível, eu queria te ouvir falar também. Acho que peraí, tem que desmutar? Tô Acho que foi. desmutando. Aí. Oi, olá, boa tarde. Pessoal, meu nome é Thaís, eu sou uma das advogadas que atua como voluntária no projeto da causa. E nós atuamos com projetos civis, né, na causa. Nós atendemos mulheres em situação de vulnerabilidade e são causas cíveis, né? Guarda, divórcio, alimentos, essas questões. E muitas vezes no decorrer do processo de divórcio, a gente descobre ali inúmeras violências, né, que aquela mulher ela suportou. E dentro, do processo civil, dentro das varas da família, há uma resistência muito grande, né, dos juízes a aplicar esse entendimento, daquela lei, da Lei Maria da Penha, né, de que ela é uma lei multidisciplinar e que ela pode sim ser aplicada dentro de um processo civil. Então, há uma resistência muito grande. Eu, em todos os processos, mesmo que seja para os juízes ignorar o meu pedido, eu coloco e sempre dou aquela cutucada, né, porque vai que uma hora alguém perceba, não, isso está fazendo sentido. Então, eu sempre dou uma provocada dentro dos meus processos nos juízes com relação a isso, pedindo uma reparação de cunho moral ao agressor. Então, assim, não são só com relação à violência, né, as lesões corporais, a violência, a ameaça à integridade física, à vida, né? Isso já está definido na lei, né? Não importa mais o posicionamento da vítima, aquele processo criminal ele vai seguir. Mas com relação às outras violências, que muitas vezes elas só vão aparecer lá dentro do processo de divórcio, eu percebo que tem um vazio, fica vago. Então, assim, às vezes são fatos que já aconteceram há muito tempo, que não vai adiantar mais lá registrar o boletim de ocorrência, mas são fatos que aconteceram, estaria ali dentro da prescrição civil. Então, assim, eu sempre tento buscar essa reparação dentro do âmbito civil mesmo, mas eu ainda não tive sucesso, eu encontro uma resistência muito grande dos juízes em aplicar esse entendimento de que sim, de que é possível verificar e é possível aplicar ali uma punição ao agressor, né? Ainda que seja uma reparação civil, uma reparação patrimonial, ou que seja indicar ele para participar de um grupo, ou alguma coisa, enfim, porque isso vai aparecer dentro das ações de divórcio. Então é por isso essa minha questão, e eu queria saber de vocês isso. Como ampliar esse debate para além do criminal, né? Como trazer isso para dentro das varas da família, como trazer isso para dentro dos processos de divórcio, que ali, né, às vezes brota aquelas situações e muitas vezes acaba passando batido, ninguém fala sobre isso. É isso, gente. Então, se puderem dar uma contribuição Eu também. acho que assim, é algo muito válido que você trouxe e muito real. É, realmente acontece isso. Eu vejo que existe um comportamento de vamos tratar sobre a questão A aqui e apenas isso. Não importa se a questão B ela é grave, mais grave, menos grave, não. A gente aqui vai se limitar a falar sobre esse assunto e o resto, tipo, você procura outra vara ou enfim. Então, por exemplo, tudo cível, mas às vezes num processo de divórcio, o juiz chega e fala às vezes levando um ponto, né, o advogado, enfim, sobre a questão pensão alimentícia, ele fala, não, 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 aqui a gente está falando do divórcio. A pensão alimentícia é outro processo que você vai ter que ingressar, e resolver. E pronto, né? Então, eu acho que é algo importante a ser pensado mesmo, para a gente refletir em conjunto. Mas talvez realmente ações de advocacy, de políticas públicas, porque tinha que ter, ao meu ver, né, uma integração entre a área civil e criminal, né? Então, criar de repente protocolo, né, alguns protocolos que integrem as informações dos processos cíveis e criminais, garantindo uma decisão, né, que de repente em dessas áreas informe e fortaleça a proteção na outra,
entendeu? E que não seja coisas completamente distantes, assim, porque a gente está falando, no fim das contas, da mesma mulher, do mesmo agressor, do mesmo caso, e que em um processo brotou ali uma situação, né? Mas existe muito essa resistência. Eu acho que talvez seja mais por esse caminho de se fortalecer enquanto coletivos e pessoas, né, para trazer essa pauta, né, para o judiciário e fazerem eles entender que tem que ter essa integração. Acho que é mais ou menos por aí, assim, o que me vem agora na cabeça. Peraí, Thaís, deixa eu te desmutar. Pronto. Um caso que para mim foi muito emblemático de um divórcio que eu peguei, né? Era para tratar da questão, simplesmente já estava o processo de guarda em andamento, ação de alimentos em andamento, era para tratar da questão patrimonial, né? Era uma mulher que dependia financeiramente, né, do ex-marido. E uma coisa que me chamou muita atenção que surgiu dentro do debate, assim, né? Eu analisando aquela situação toda, era que essa mulher, ela frequentava a Umbanda e o marido proibia que ela levasse seus símbolos religiosos para dentro de casa. Então ele quebrava as coisas dela. Então aquilo surgiu dentro do processo civil, né? Uhum. E não havia mais tempo para eu levar aquilo para o criminal, porque já havia, né, extrapolado o tempo. Mas eu poderia levar aquele debate dentro do civil e eu insisti. Não tive sucesso, o juiz se negou a apreciar. Tentei um recurso, também foi negado. Estou esperando sair a sentença. Vou tentar de novo, porque assim, todos os meus processos eu insisto, eu dou uma cutucadinha, eu coloco que não é obrigatório, nem se fosse uma lesão, né, corporal, não era obrigatório o processo criminal, enfim. Por que isso? Por que esse silêncio, essa cegueira dos juízes dentro dos processos de divórcio, quando existem outros tipos de violência contra a mulher? Então, é esse debate que eu queria puxar. Gostei bastante da resposta e eu espero que nós aqui, quanto mulheres, as outras profissionais, advogados, a gente pegue esse gancho e eu não me sinta como um grãozinho de areia ali, né, no deserto, que outras advogadas também passem a fazer esse questionamento suas petições. Eu acho que tem que começar por algum momento e eu estou fazendo isso. Espero que minhas colegas façam e que a gente consiga puxar esse debate, porque assim, eu fico indignada com esse vazio que acontece dentro das varas da família. Obrigada, gente. Imagina, eu acho que esse questionamento é totalmente válido e eu acho que é mais por esse caminho mesmo. Se mais pessoas, por exemplo, como você, cutucarem os juízes nesses processos, em algum momento vai falar, gente, olha a situação que a gente está lidando. Todos os casos aqui estão trazendo à tona que, eventualmente, numa questão de divórcio, vem uma questão da violência e ninguém está apreciando porque eu não sei se é cegueira, viu? Eu acho que é muito mais uma questão de preguiça, sendo bem sincera. De tipo, já temos muitos processos, então se prescreveu, prescreveu, se não é dessa vara, que leve para a vara correta e acabou, sabe? Mas falar que, olha, se talvez prescreveu numa área criminal, etc., e aí? Então, isso veio agora porque teve que vir agora à tona, né? Por X razões não apareceu antes, ela não quis denunciar, ninguém sabia, não sei. Mas o fato é uma situação que veio à tona, houve um crime, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente realmente vai parar de ignorar? Então, acho que talvez essa cutucada e essa insistência, mostrar isso para os juízes pode ser um precedente ali para algo ser feito no futuro. Acho que é um bom caminho. Claro que vou pegar um gancho aqui que a gente está chegando no nosso teto de horário. Esse gancho é bem interesseiro da minha parte, porque é isso que me traz para o trabalho voluntário, a possibilidade da gente trabalhar em rede e, e criar esse imaginário, inclusive, de que a gente, como profissional, não está sozinha, porque esse mesmo imaginário que deixa a mulher isolada no cantinho, achando que o melhor que ela pode ter é aquela situação, atravessa a gente como profissional também a hora que a gente se vê em situações como essa, né, Thaís? Que assim, que as advogadas vivem nessa
nesse ambiente, nessa circunstância, que as assistentes sociais em outras, psicólogas em outra, mas todas nós ficamos, a gente fica muito impotente porque a gente se reconhece muito sozinhas contra é isso, 10 mil anos de patriarcado, né? Então, conversas como essa, a aula da semana que vem, já quero fazer propaganda da aula da semana, venham para a aula da semana que vem, para a gente poder amadurecer um pouco do que eu também estou amadurecendo hoje, das duas aulas passadas para hoje, isso que as meninas do Atreva se trouxeram, né? Abrir as brechas, e ao invés da gente cair nos abismos, né? Porque é isso, eu acho que os agressores, os homens, caem num abismo, o juiz, as instituições caem nesse abismo que é muito cínico, que é assim que sempre foi, assim que sempre será. E o abismo que a gente está caindo é um abismo de construção de rede, de quem disse que foi assim, sempre foi assim, não é porque sempre foi assim que não pode mudar, né? E a gente se provocar, porque é muito difícil viver isso sozinhas, né? Eu aprendi isso com as meninas do Atreva-se. Agora, em rede, uma vai dando força para a outra construir esse imaginário. Inclusive, a gente poder chamar os homens para fazerem parte desse debate junto com a gente, né? Enfim, então eu gostaria de encerrar com esse gostinho de queremos mais. Como é que a gente faz isso, então? Né? Como é que a gente pega essas brechas e ocupa elas com essas provocações, né? Com esses debates. Não é a Thaís sozinha que está indo lá brigar com o juiz, questionar por que deixou cair o caso, perdeu o prazo, etc. Né? Somos todas nós, Thaís. A hora que você for lá, lembra que a gente está junto atrás de você, dizendo: não, não está certo isso aí, não está justo. Porque o pensamento sistêmico é sobre isso. Isso afeta todo o tecido social. Não é só um número, né? Não é só um monte de papel que o juiz tem que resolver, é um monte de vida que tem ali na frente dele, né? Quando a gente pensa em famílias, passado, presente e futuro do tecido social, né? Enfim, tudo bem? Podemos ficar por aqui. Tudo. Muito obrigada pela Carla, participação Duda, de cada uma hoje, gente. Obrigada pelo espaço. Semana que vem nos encontramos, mas foi uma delícia estar com vocês hoje. Obrigada, faço das palavras da Duda a minha, e a gente se encontra na semana que vem. E daqui a pouquinho eu já encaminho o material para as meninas aí no grupo para disponibilizar para vocês. Eu vou também baixar o material. A Alessandra até fez uma pergunta agora aqui no final. O material dos 10 sinais é da Fala Mulher. E aí eu encaminho lá no grupo para divulgar para vocês, ou vocês entram no site, né, para poder puxar lá e divulgar. Obrigada, gente. Até semana que vem. obrigada. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo aí.